Muito bem-vindos aqui. É um projeto de alma, tá? Não é só uma técnica. Hoje eu quero falar com vocês, mulheres, porque como vocês, mulheres... Quando eu falar mulheres, gente, os homens, por favor, não se incomodem, tá? Mas o que eu vim trazer mesmo é para as mulheres que sofrem tanta dores emocionais, tá? Para quem não sabe, eu sou a Cris Lima e eu trabalho hoje com o fenômeno que é um método baseado no magnetismo. E o que eu faço? Por que o corpo mexe? Por que tem todos aqueles movimentos? Porque eu estou trabalhando todas as informações energéticas que estão gravadas no corpo de vocês. Então, além do nosso corpo físico, nós somos energia. Então, a gente tem um campo energético. Alguém sabe disso? É novo para alguém isso? Então, isso já é cientificamente comprovado que somos energias, tá? Então, obrigada, meu amor. Então, muitos falam sobre tratar no psicólogo, a psique humana, né? A gente ouve falar sobre várias coisas, cuidar do corpo físico, só que poucas pessoas falam do cuidado da energia. Fica aquela dor que você sentiu, aquele trauma, aquelas crenças limitantes registradas no seu campo energético. E é o que eu faço. Então, assim, eu não estou abrindo campo para as pessoas simplesmente mexer e falar, uau, ela é mágica, porque isso seria meu ego, né? Eu estou ali trabalhando, entrando dentro do inconsciente para ver se consigo informações para trabalhar dentro da alma. Só que eu preciso também trazer o quê? Consciência. E é o que eu vim fazer com vocês aqui hoje. Mulheres. Tem muitas mulheres aqui que sentem muita dor. Que a vida inteira foram passando por várias coisas, foram passando pelo seu eu. Um dos lugares que mais fica registrado no campo energético é exatamente a laringe, tá? Aqui é um campo energético, tá, gente? Que é responsável pela nossa conexão, com a nossa fala e como a gente se expressa. Então, assim, nós fomos caladas por muito tempo. E além das nossas dores físicas e emocionais dessa vida, a gente carrega também dores dos nossos emocionais, ou dos nossos ancestrais. Então, a gente vem trazendo um sofrimento. Por isso existe repetição de padrão. Alguém já percebeu repetição de padrão na família? O que é repetição de padrão? É aquela dor que a minha mãe sofreu e eu sofri. Exemplo, relacionamento abusivo. Minha mãe sofreu, eu sofri. Exemplo, eu mesma já fui abusada. A minha mãe já passou por abuso. E assim vai. Então, são padrões que a gente precisa olhar e tentar quebrar, tá? Então, tem coisas que a gente precisa aprender. Mas aqui não é uma palestra de constelação. Eu teria que falar constelação familiar para vocês entenderem mais, tá? Mas, assim, em si, eu quero trazer para vocês o que eu trouxe aqui, um pouco de consciência, para ver se eu consigo acessar. A primeira coisa é sempre olhar para dentro. Isso serve para os homens, tá? É sempre olhar para dentro. Eu sei que a gente trabalha... Aqui é uma feira mística. Existe... Dá licença, gente, mas eu sou maluqueira, tá? Eu sei que existem várias religiões, várias ordens, né? Que tenta trazer consciência, não é todas, para o ser humano. Mas eu quero conscientizar você que a consciência vem de dentro. Eu posso ensinar a vocês mecanismo, mas se vocês não quiserem olharem para vocês, olhar para dentro para transformar a vida de vocês, nada vai resolver. Infelizmente, a gente foi criado, né, até mesmo pela sociedade, achando que se a gente fosse num templo, seja qual for, lá estaria a solução. E lá tem sim, tem conhecimento. Só que a solução é dentro de você, porque às vezes você vai precisar olhar para você, olhar os seus defeitos, olhar as dores para você conseguir verdadeiramente mudar aquela forma de pensar, aquela forma de se olhar. E eu quero hoje falar com vocês exatamente isso. Como é que vocês se olham? Como que vocês se reconhecem? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal, que a mulher, ela não foi ensinada a olhar para ela. Primeiro a gente aprende os nossos brinquedos a ter uma casa, brincar de casinha, de boneca, né? Nunca deram um espelho pra gente pentear o cabelo, né? A nossa mãe, né, mãe? Pensa assim, ó, pentear o cabelo. Minha mãe tá aqui, tá, gente?
Então a gente foi criado com essa forma já, uma estrutura dentro da sociedade de que a gente tem que ser filha, esposa, mãe, mas mulher é poucas pessoas que falam. E às vezes a gente fica sem personalidade. Alguém que já teve um relacionamento abusivo? Ok. E nesse relacionamento, quem perdeu a sua personalidade? Aquele ponto de falar assim, quem sou eu? O que eu gosto? Para onde eu vou? Então, exatamente. Isso por quê? Porque a gente está sendo influenciado por fora. A gente está deixando que o nosso cônjuge, a nossa família nos influencia. E a gente esquece que a gente tem uma personalidade. E nós todas somos únicas aqui. E às vezes a gente cresce ouvindo que a gente não vai ser nada. Ouvindo que várias situações, né? A gente chega na adolescência, você é feia, você é magra, ou você é gorda. Todo mundo já passou bullying, gente. Eu quero falar uma coisa primeiro para destravar vocês. A vida inteira a gente passa bullying na vida. Se você é feio, se você é bonito. Ai, gente, eu sou linda, né? Obrigada. Mas eu tô brincando, eu era um potinho feio que virou um cisne, mas eu era feia, eu era magra. E eu tinha um monte de questões, assim. E foi difícil, mas eu tive que fazer o quê? Parar de ir no externo para buscar a minha essência, olhar para mim. Eu nunca achei. A mãe nunca acha feio mesmo. Passa para mim o próximo slide, por favor. Muitas das vezes o que eu vou falar aqui vai machucar. Por quê? Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça, tá? Então posso ser que eu falo coisas que você fala, se você fizer, é porque está ressoando com você, tá bom? Então faz parte. E é só assim que você vai se transformar. É a hora que você olha para você e você escolhe. Amiga, tira foto de todos os slides. Ou a mãe, alguém? Alguém pode tirar foto dos slides e mandar para mim depois? É a hora que você vai conseguir se transformar. A gente não se transforma bebendo uma água de coco na praia, tá? É nas dores. Então, assim, todo mundo que falou assim, eu sofri com um relacionamento abusivo, eu quero perguntar, o que você aprendeu com isso? Porque a grande chave de um abusador estar na nossa vida infelizmente, é o que a gente permite. A gente vai ali, quando a gente está apaixonada, veio que desmascarando, achando que a gente vai ser muita coisa assim, não, aquela pessoa vai mudar, não é assim, gente. As pessoas escolhem mudar quando elas estão também em apuro. Então, pode ver, eu larguei meu marido, depois eu voltei e ele melhorou. Ele estava em apuro. Não foi porque a gente insistiu para tentar fazer coisa. Quando muda, tá? Então, aqui eu não vou falar muitas coisas que vão agradar, mas é exatamente o que vocês precisam ouvir para se transformar. Beleza? Quer tirar foto, gente? Fica à vontade. Me marquem, porque eu preciso de engajamento. Brincadeira. Próximo, por favor. Você quer transformar mesmo? Estou aqui para te mostrar o erro, a ferida que está aberta. O que dói e não é fácil, mas é daí que vem a mudança. Então, assim, a gente vai ter que olhar, tá? A gente tem mania de olhar, eu estou falando isso porque eu vivi. Tudo que tem aqui, gente, foi coisas que eu era ou que eu vivi. Então, a gente tem mania de a gente se achar vítima. Não, porque o fulano era narcisista, porque o ciclano me traiu. Gente, uma coisa é caráter da pessoa, né? A pessoa escolhe. A traição é sobre caráter, não é sobre pessoas e em si. A pessoa tem caráter, se ela tem amor verdadeiramente pela pessoa, ela não vai fazer o mal para a pessoa. Isso é fato. Só que isso não depende da gente, não? Então a gente não pode se ferir por conta disso. Eu não posso ficar olhando aquilo, mas é sobre o outro. Só que a gente tem que olhar, por que eu me permiti estar no casamento daqui? Eu sei que antigamente, hoje, graças a Deus, nós temos a liberdade, por exemplo, de eu estar aqui falando com mulheres. Antigamente a gente não podia isso. Antigamente muitas mulheres foram queimadas e consideradas bruxas por elas estarem exatamente fazendo o que eu estou fazendo, tentando acordar outras mulheres, trabalhando com a energia para curar, ou se não com a sua intuição. Então, a gente foi podada a vida inteira, então a gente ainda traz. Hoje a sociedade é mais livre, mas é mascarada a forma. E hoje a gente fica preso nesses relacionamentos. Por quê? Não posso separar, porque o marido isso, porque os filhos... Gente, eu vou falar uma coisa. Você tem um filho, tá?
uma família desestruturada, onde você está com a pessoa, simplesmente por conta do filho, é a pior merda que você faz por alguém. Pelo seu filho principalmente, porque ele vai estar num ambiente extremamente doloroso, onde ele vai ver a sua infelicidade e você inconscientemente está falando para ele assim, não filho, eu estou vivendo isso aqui por conta de você. Quer dizer, olha o peso que você joga nas costas dos seus filhos. Vocês percebem? Porque fala assim, poxa, minha mãe não foi feliz a vida inteira porque por conta de mim fica pesado para eles. Fora que existe uma ambiência. A ambiência, gente, é o nosso convívio. É as pessoas que a gente tem ambiência, que a gente tem ali, fica perto daquela pessoa. São nossos familiares. A televisão é uma ambiência. O celular hoje é uma ambiência, é onde você tem informações, onde você tem um convívio de informações. E essa ambiência, ela faz seu caráter. Nós somos, caráter não, sua personalidade. Nós somos 5 resultados das 5 pessoas que ficam mais próximas da gente. Isso te deixa feliz ou isso te deixa meio preocupado? E aí? Nós somos resultado das 5 pessoas que estão, exatamente. E sabe uma coisa que a maioria adora aqui? Sem julgamento, tá, gente? E a gente influencia a acreditar em um monte de coisa, chama-se televisão. É uma ambiência. Por exemplo, a novela é super legal, segura a gente, mas ela ensina que o rico, todo rico é sujo, então a gente não vai querer ganhar dinheiro, porque quem tem dinheiro é rico. Que é normal trair, que sempre tem a traição, que sempre tem o bonzinho que vai se dar mal. Então, eu não vou ser boazinho, pra quê? No final eu vou sempre sofrer perseguição. Então, tudo isso vai trazendo consciência no seu ambiente, vai trazendo informações para o seu inconsciente. E você começa a se posicionar perante isso, tá? Isso é muito sério. Então, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você olha no seu celular, tem várias coisas maravilhosas. Eu tô lá falando, trazendo consciência para vocês, tô brincando, mas tem muita coisa boa também. Então, começa a filtrar, até mesmo o que você ouve. Eu assisto mais novela. Não dá. Eu não tenho. Desde 2020 eu não assisto televisão, nem tenho. Minha televisão é para YouTube, para mim assistir podcast. Então tem várias coisas que a gente pode acessar e melhorar a nossa mente. Eu vou fazer aqui uma palestra, mas assim, o que vai melhorar vocês é vocês prestarem atenção e colocar o que eu estou falando para a vida de vocês. Entende? Próximo, por favor. Quem tem a síndrome da salvadora aqui? Quem que sai salvando porque eu sou... Aquela pessoa vai me amar, não, porque aquela pessoa eu vou fazer. Não, eu saio ajudando todo mundo. A síndrome da salvadora acaba que todo mundo tem. A partir do momento que deixa de fazer o que quer para fazer o que o outro precisa. Tá? Então, muitas mães têm a síndrome da salvadora, aí fica segurando aquele filho o resto da vida ali. O filho vira, desculpa, um à toa, porque tem a mãe que ele não vai para o mundo, gente. Então, a síndrome da salvadora é aquela mulher que põe tudo nas costas. Essas mulheres, a maioria das vezes, elas vão ter dor na coluna e no ombro. Quem aqui tem dor na coluna, na lombar e no ombro? Então, assim, o nosso corpo, ele traz, tá? O nosso corpo, ele traz, tá? Informações do que está errado, do que a gente está fazendo. Então, a coluna é o que? É o peso. As costas é o peso de estar carregando algo que não é seu. Tem uma hora que você vai ter que apertar o botão e falar, chega, cansei, eu preciso simplesmente viver a minha vida. E eu quero que vocês estejam aqui olhando para vocês. Chega de tentar salvar o mundo. Porque sabe o que acontece? Vocês não conseguem nem salvar o mundo, pelo contrário, você deixa as pessoas mais perdidas e nem se salvar. Você chega a um ponto e fala, tá, e agora? Como que eu vou fazer? Porque eu não estou aguentando nem comigo. Então vocês precisam olhar para isso, tá? Por quê? Porque aquela dificuldade que os seus filhos, o seu marido, seja quem for, a sua irmã, seja quem for que você está querendo abraçar, vai passar, ela precisa passar para amadurecer. Porque a gente só cresce na dor, gente. Não tem outro jeito, tá bom? Então vamos lá. Salvadora, próximo, por favor. Síndrome da salvadora. Quer salvar o outro porque não consegue olhar para si. Sua mãe, né?
não se dá o devido valor e a prioridade. Não se sente capaz de fazer por você ou de fazer por você para conseguir mudar para melhor. Então eu consigo fazer para o outro. Sabe por quê? Porque eu não me sinto capaz de fazer para mim. Então é mais fácil fazer para o outro. E aí tem uma hora que você olha e fala, ninguém faz por mim, gente. Eu faço, ninguém faz por mim. Não é assim? Por quê? Porque você está pegando uma carga que não é sua. Eu estou falando aqui, gente, não é para ser egoísta a ponto extremo, mas a gente precisa ser egoísta. E isso ninguém ensinou a mulher a ser. É sempre doar. Uma hora a gente não tem energia, a gente não tem saúde, a gente vai perdendo tudo, a gente vai perdendo a referência de vida. Por isso que existem tantas mulheres com depressão, que estão em casa, que não se reconhecem, que não se olham no espelho, porque elas não gostam do que vê, porque elas não têm tempo de se cuidar, de fazer uma academia, de buscar, de fazer andar, ver gente, sair daquela necessidade de obrigação, sua obrigação, tá? Existe um vazio existencial que só se preenche com amor próprio. Então, quem falou que perdeu a personalidade quando estava com o esposo é porque ela perdeu o amor próprio. Ela ficou tão vidrada em cuidar do outro, em salvar um casamento, que ela esqueceu de si. E a gente só consegue amar o próximo, na verdade, se a gente se amar. A Bíblia já diz, amar o próximo como a si mesmo. Mas ninguém esquece, alguém já percebeu isso? Porque eu vou te falar, eu com 40 anos que eu fui ver a segunda parte. Eu só empregaria amar ao próximo. 40 anos que eu, tem a parte de si mesmo, então eu preciso me amar primeiro. Porque o amor é o transbordo. Se eu não tiver amor por mim, eu não consigo amar o outro. Se eu não cuidar de mim, eu não vou conseguir cuidar do outro. Então, primeiro a gente. É igual quando a gente pega avião. A máscara cai, a gente tem que colocar a primeira máscara na gente, para depois ter a energia para salvar o outro. E a gente sempre quer a salvadora, fazer tudo pelo outro. E a gente vai se esgotando, e depois não sabe porque está dentro de um buracão, sabe? O olho do furacão, fala, meu Deus, minha vida está uma loucura, é tanta gente. E a síndrome da salvadora, todo mundo vai lá descartar os problemas dela. Sempre, não é? Meu irmão está com problema. Não, minha irmã. Minha mãe. Não. Né? Então, assim, eu quero falar isso para vocês porque isso traz muito problema para vocês. E a gente precisa ser egoísta em alguns pontos. Senão a gente vai se perdendo. E daqui a pouco, por a gente não se dar valor, as pessoas também não vão dar valor pra gente. Tá? Próximo, por favor. Por trás de uma Mulher Maravilha existe o desejo de pertencimento. Sabe por que a gente quer salvar os outros? Porque a gente não se sente pertencente. A gente tem a necessidade de ajudar o outro para a gente tentar ter um amor do outro. Então eu sou útil, né? Que bom. Porque às vezes existe uma falta existencial tão grande dentro da pessoa, e a maioria das vezes são pessoas que não tiveram os pais, ou pai ou mãe presente. E aí você quer pertencer, eu quero o amor do outro, então eu vou ser o quê? Eu vou tentar fazer as coisas para o outro, eu vou tentar ser útil para o outro. Gente, então tá gostando? Tá bom o que eu tô falando? Tá? Que bom. Pois temos a falsa impressão que servimos ao outro, que servindo ao outro, conseguiremos a lealdade e o amor. Mas não passa de uma ilusão, pois essas atitudes não fará você pertencer a nada, nem a você mesmo, somente será útil. Eu quero que vocês perguntem agora, com todas essas informações, com certeza já veio algumas coisas aí do que vocês fazem, que vocês estão na área de salvadora, que vocês não estão olhando para você. Eu quero que vocês perguntem para vocês se o que você faz por o outro, você acha que essa pessoa ama você? Ou simplesmente você é útil? Só útil, meu bem. Quanto mais disponível a gente está, menos a gente vai. Exatamente. E vou te falar, eu era casada quando caiu essa ficha aqui. Doeu dentro da minha alma, que eu falei, meu Deus do céu, eu estou aqui sem saúde, fazendo de tudo por essa pessoa e eu sou só útil. Não existe amor, porque nunca existe a minha vez. Quando você vê que não vai ter amor, vai ser aquela vez que você se doa, quando você precisa, você não tem ninguém.
Aí você fala, tá errado, estou só sendo útil. Porque se for amada, vai ter uma reciprocidade. Eu quero que vocês analisem isso. Próximo. Ajudar os outros é muito mais gratificante, pois recebemos reconhecimento e gratidão em troca. Pode ser ego, mas pode ser uma necessidade de pertencimento. Tem as pessoas que vão usar isso pro ego. Aí, tá vendo? Fulano precisou de mim. Aí é o ego. Agora, quando aquela pessoa que faz de coração mesmo, mas porque ela tá perdida, ela quer o amor do outro, ela faz pelo amor do outro. A gente não faz isso pro marido? Faz tudo pelo marido porque eu quero o amor do outro, faz isso pelos filhos? É o amor. Então, existem essas duas possibilidades. Aí a gente tem que ver como que as pessoas se posicionam. Porque eu vou falar, tem até filho, tá, gente? Que ele se posiciona com você simplesmente pelo que você proporciona. Não é por amor. Então, quando a gente faz pra gente, a gente não tem isso. A gente não bate palma pra gente. Ah, que legal, hoje eu andei no parque porque eu quis. Não, olha que legal, hoje eu estudei, li um podcast, gente, eu era do caramba, essa parte. Eu vi um podcast e aprendi muito autoconhecimento. Por quê? Ninguém, então eu vou fazer pelo outro, por que eu vou fazer pra mim? Porque eu já vou me sentir incapaz. Ah, não, tô velha. Ah, não tem mais tempo. Oi. Pode. Aquelas situações corriqueiras, né? Olha, amiga, eu estive numa palestra, falei tudo para você, não foi para mim, né? Aquela personagem, a informação é para nós, né? Para o nosso crescimento, para essa introspecção, reflexão. Olha, amiga, eu estive numa palestra. Mas era para você, não era para mim. Tem isso também. Esses são sabotadores, tá? A gente tem muitos sabotadores que vão tentar fazer coisas. Porque eu já falei, vocês vão pode ficar com raiva de mim, não tô nem ligando. Próximo, por favor. Ai, gente, eu passo na frente. É mais fácil fazer pelo outro, pois muitas das vezes teremos o reconhecimento, a gratidão ou o elogio. Se fizermos para nós, ninguém irá nos parabenizar. Pode passar. Medo. Alguém tem medo de alguma coisa aqui? Agora me fala, qual é o seu medo? Sim? Tem medo de não ser reconhecida, entendeu? Ah, que é o reconhecimento. Você se reconhece? Você olha para você se você se reconhece? Com essa grandiosidade? Como que você vai querer alguma coisa se você não se dá? Você só vai ter esse reconhecimento quando for seu. Quando você se reconhecer. Quando você fizer para você. Não pelo outro esperando. É muito doloroso o que eu estou falando aqui, gente, mas são coisas que eu vivi assim, fé e fogo. Eu vivi muito. Então, eu sei quanto dói. Por isso que eu quis esse projeto. Porque são coisas... Eu acredito muito que o terapeuta, ele cura as dores do outro pelas suas curas. O que eu consegui acessar? Eu tô aqui, ó, gente, ó. Tô aqui, ó, no segundo degrau. Vocês podem estar no primeiro. Então eu posso ajudar vocês a vir para cá. Agora, se eu não passei pelo que vocês sentem, como eu vou conseguir ter empatia para vocês se eu não passei por isso? Isso é um dos motivos que os terapeutas e as pessoas que trabalham com a espiritualidade sofrem tanto. Porque eles são, a gente não está aqui. Tem gente que está por ego, tá, gente? Não tem como negar. Mas as pessoas de verdade são uma lição de vida que já vem carregando isso, essa necessidade, porque com certeza eu já não fui uma bruxinha má. E hoje eu vim aqui trabalhar com a bondade, com o que eu posso acessar e trazer para vocês, tá? Próximo, vamos ver os medos que tem aqui. Vamos lá. Medo de ser rejeitado. Quem já passou por isso? Pois é. A maioria das pessoas nem se aceitam com medo de não ser aceita. Não, as pessoas nem se aceitam. Gente, eu escrevi. As pessoas nem se aceitam, elas não se reconhecem e elas têm medo. Elas estão preocupadas com o que o outro vai falar. Como que o outro vai tratar? Como assim, gente? Então, assim, a maioria das vezes as pessoas nem se aceitam ali, elas mesmas se rejeitam. Então é muito mais fácil eu criticar vocês do que olhar para mim.
E a gente pega aquela crítica dentro da nossa alma como se fosse uma verdade absoluta, fica às vezes 10, 20 anos levando aquela coisa como um rancor. A maioria dos casos de câncer, gente, principalmente nas mulheres, no coração, né? É na mama, né? É onde? Onde a gente nutre. Ou se não no útero aqui também, ó. Ou no útero, onde fica muita informação dos sentimentos, energias. Conheço muita gente Tá? passando por isso. Então, por quê? Porque guarda muito dentro do corpo. E outra coisa, a minha amiga, desculpa cortar, ela chama Carol. A minha amiga, ela é inclusive do interior de São Paulo. E ela absorveu muita coisa ruim de um antigo relacionamento dela. Principalmente aqui, Isso, relacionamentos. exatamente. E o que acontece? Hoje ela está passando por tratamentos fortíssimos, Eu também tenho entendeu? muita cliente. Isso. E ela está tentando se libertar disso. Inclusive, ela é coach, mas ela está tentando se libertar. Ela se doou muito a essa pessoa e acabou adquirindo esse câncer por causa desse motivo. Ela carregou o peso do outro. Tá vendo? Exatamente. É isso. É isso que acontece com a gente. Verdade. Ficar sozinho. Deixa eu lembrar de uma coisa. Nascemos sozinha. E o necessário para sobreviver nós já tivemos. A gente já nasceu sozinha, gente. A gente já não... Ah, sou gêmeas. Ok, são poucas pessoas. Então por que a gente tem medo de ficar sozinho? Eu, por muitos anos, eu não conseguia ficar sozinha. Eu acordava, eu tinha que buscar alguém para ficar comigo na minha casa. Eu tinha que ir na casa de alguém. Eu não conseguia ficar dentro do meu quarto. Eu não conseguia ficar dentro do meu apartamento. Simplesmente deliciando o momento. Eu tinha que estar em fuga. Eu tinha que estar na rua. Eu tinha que estar simplesmente em busca de um refúgio. Por quê? Eu não conseguia ficar com a minha pessoa. Então, às vezes, você vai para a droga, para o sexo de uma forma não consciente, né? A gente vai para o álcool, tudo isso em fuga. Tá? Então, esses são os medos. Próximo, por favor. De ser e ficar pobre. Alguém tem medo de ficar pobre? A gente já está pobre, né, gente? Mentira, a gente não está pobre não, tá, gente? A gente tem uma coisa chamada vida, todos os dias. A gente acorda com o quê? O nome, presente. É um presente. É que a gente fica tão registrada em olhar para o negativo, em olhar para o problema, que a gente não consegue olhar para a vida de uma forma sadia e de presente mesmo. Pode falar, amor. Nós não somos pobres, a gente tem pouco recurso. Quando a gente olhar para dentro da gente, você vai ver que você é tão rico que Exatamente. você encontra energia, Exato. em tudo à sua volta. A natureza é perfeita, né? Ela dá tudo que a gente precisa, gente. Na verdade, eu tô brincando porque eu sei que a primeira coisa que vem na maioria da cabeça de vocês. Não é que eu sou pobre, esqueceram de colocar dinheiro na minha conta. Não é. Aí a gente tem que trabalhar, vai ser o próximo slide, o nosso merecimento. A gente também, como mulher, a gente não aprendeu a ter esse merecimento. Às vezes também como homem também. A gente só tem que trabalhar. O homem é só trabalhar. Tem que trabalhar, colocar as coisas pra dentro de casa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava vindo para cá, eu fiz uma análise. Nós estamos fazendo as mesmas coisas que os antigos fizeram, né, antigamente. Eu já reparei. Só trabalha, não pensa em si, não está nem aí consigo mesmo. Exato. As pessoas estão reproduzindo hoje a mesma coisa. A gente está no base. Sabe o que é o base? Quem sabe o que é o base aqui? É o nosso chakra base, que é assim, a sobrevivência. Aí tem algumas pessoas, principalmente os homens, que estão no base no sexual. Então eu vou procriar, vou transar com todo mundo e vou trabalhar para sustentar. E não está tendo essa... Qual que é o próximo? Plexo solar. O plexo solar fala do nosso eu, do nosso ego. O ego, gente, ele equilibrado, ele é maravilhoso, porque a gente precisa disso. Eu preciso estar aqui me achando bonita. Agora, se eu usar isso em excesso, aí eu vou estar prejudicando, porque aí eu vou estar me achando superior e vou estar invalidando todos vocês, tá? Então, tem essas questões aí a olhar. E o próximo é o cardíaco, que as mulheres mais sofrem, mama, que é o nutrir, tá? A mãe nutre o seu filho. O pai leva para o mundo. Quando leva, né, gente? Porque a maioria abandona antes. Mas é a realidade do Brasil, principalmente.
É uma falta de amor, né? Uma falta de empatia. Por quê? Porque está no base. Então o quê? Gente, tem homens que são tão primitivos, tá? Não estou julgando ninguém, não quero, mas tem homens que são tão primitivos que ainda estão com o reptiliano, o cérebro reptiliano. Então, o que é o cérebro reptiliano? Ele só quer isso, ele quer sobreviver e transar. E, muitas vezes, antigamente, os homens não cuidavam dos seus filhos, tá, gente? Antigamente, as mulheres estavam na rua, os homens pegavam ela como qualquer coisa, eu quero você, pegava praticamente a força, a mulher não podia fazer nada, aquela mulher engravidava, o homem ia embora, quem cuidava das crianças? Quem ficava com a bucha? Era a mulher. Ok? Então, o que acontece? Hoje ainda tem homens que repetem isso. Quando o cara repete isso, quando ele sai com uma mulher e ele simplesmente tem aquele orgasmo e tchau, não quero nem levar você embora para sua casa, pega o Uber. Ainda está no primitivo, ele está naquela coisa de eu preciso o quê? Procriar, sobreviver e procriar. Não é nem sobre ter prazer. Então, se ele não tem uma conexão, se o homem não tem uma conexão, por isso que hoje existe esse problema. Agora eu vou falar um pouco mais delicado sobre a sexualidade. Por isso que tem muitas mulheres sofrendo hoje com os homens que vão lá, iludem para ter uma noite e tchau. Eles estão extremamente ainda no primitivo. O cérebro dele está extremamente naquilo. Então ele acha que pronto, é isso. Era o que eu precisava, procriação. Para você ver como que existe ainda. Então assim, gente, como eu enxergo isso, tá? Existe uma coisa chamada consciência. Tem pessoas que têm e não têm. Tem pessoas que acessam. Porque não é porque não querem. Tem pessoas que não conseguem acessar isso. Então tudo bem. Entende? Ela está em elevação. Cada um, como se fosse a dimensão que as pessoas falam, terceira, quarta, quinta dimensão. Então tem pessoas que estão na primeira dimensão ainda, tem pessoas que estão na segunda, tem pessoas que estão na terceira. E isso vem de consciência. Por isso que eu estou tentando trazer consciência para vocês, principalmente para vocês se olharem como mulheres. Tá? Quem tem medo da morte? Bom, vamos lá. Pobre, a gente já nasceu sem nada, então a gente já está no lucro. Oxi, olha aqui. Estamos aqui, temos roupa para vestir. E imagina antigamente como que era, gente. A gente ia ficar na caverna. Os homens pegavam a gente com força. Como que era? Então, assim, é que a gente hoje, a gente olha só para o negativo. A gente precisa olhar o tanto que o ser humano evoluiu. Tem uns que não, mas evoluiu. Porque a gente ainda tem todo esse recurso hoje. Nós somos as pessoas, os seres humanos que tem mais... Como é que fala, gente? A gente tem tudo, a gente tem água quente, a gente tem uma cama quente, a gente tem muito mais... Hã? Tem mais diversidade. Condições. Não, era outra... Ai, esqueci o nome. Tipo, não é prazer, é conforto. A gente tem um pouco mais de conforto. Hoje a gente tem, com a internet, se você souber usar, a gente também tem conhecimento. O que eu estou falando aqui... Há 60 anos atrás não era acessado de forma nenhuma. Quando a gente conseguia acessar, era quando a gente conseguia um livro. A mulher, há 80 anos atrás, ela não podia nem ler livro, gente. Não sabia nem ler. Então a gente está em evolução. Só que a gente precisa ter uma evolução espiritual também. Não só financeira, tá? Na verdade, elas não sabiam nem ler. Então, foi o que eu falei, não sabia nem ler antigamente. Então, gente, outro medo da morte. Gente... Olha, deixa eu te falar uma coisa para vocês. A gente está no corpo físico, tá? Mas não somos daqui. Alguém tem certeza disso? Tem dúvida? A gente já chega com o contrato. Olha, você vai, mas o dia que você vai sair dali... Então o contrato é só da vinda. O contrato é só que a gente vai embora. Então como que a gente é daqui? A gente está vivendo uma experiência humana. A gente está no corpo. Nós somos essência... espírito que estamos vivendo hoje num corpo humano denso, tá? Porque isso aqui é uma energia densa, tá? Que a gente veio aprender alguma coisa, ou várias coisas. Ou vamos perder todo esse corpo denso para nada. É uma forma da gente acessar a consciência, tá? Então não adianta ter medo da morte, um dia ela vai chegar. Então o que a gente pode fazer? Viver da melhor forma possível. Porque eu vou falar uma frase que eu ouvi dia 1º de janeiro, que quando a morte chegar, você esteja vivo. Porque tem muita gente que está morto em vida. Então, eu espero que vocês tenham essa força, essa energia vital, de que o dia que for para você partir, você tenha vivido de uma forma
Excelente. Porque tem muita gente morta. Tem muita gente que está lá só para sobreviver, só para pagar boleto. Vocês acham mesmo que vocês vieram aqui só para pagar boleto? Tem muita gente que vive para isso. Não, vou trabalhar esse mês inteiro, vou guardar dinheiro, vou pagar o boleto, vou pagar para o meu filho ter a melhor escola, vou ficar fora da minha casa e vou perder toda a criação do meu filho. Porque eu vou dar um estudo para ele, e às vezes ele estuda e não faz nada com aquilo. Não que estudo que eu estou falando seja errado, tá, gente? Não é isso. A gente tem isso como consciente. A gente quer o melhor para os nossos filhos. Isso é fato. Só que a gente tem que aprender a equilibrar. A gente precisa trabalhar o nosso merecimento. De entender que a gente não é só isso. E só quando você se vê longe disso, de não sou só isso, é que as coisas mudam. Próximo, por favor. 88% dos nossos medos não vão acontecer. A não ser a morte, né? Mas a gente, além desses 4 medos que eu coloquei, a gente tem muito medo. Ah, tem medo de, sei lá, eu tenho medo de barata. O que a barata vai fazer? Ela vai te morder? É meio ruim, mas ela vai te morder. Mas você tem um medo. Existem pânicos, né? Que vão além do real. Mas a gente cria muitos medos na cabeça da gente. A gente vai criando. Tenho medo de ficar sozinho? Tá, e daí? Eu vou falar, eu estou 3 anos solteira e graças a Deus, como esses 3 anos foram maravilhosos para me olhar para mim, para me crescer como ser humano. Se eu juntar do 0 a 40 anos e juntar esses 43, gente tem 43 anos, tá? Eu não aprendi nada para trás. Claro, eu tive minha vivência, eu aprendi com a vida. Mas a hora que eu mudei como ser humano foi a hora que eu olhei para mim, a hora que eu me escolhi, a hora que eu parei de estar preocupada se eu ia estar sozinha, se eu ia ter alguém ou não, e comecei a me dar o valor, olhar para mim e me amar. Aí foi a hora que eu comecei a mudar a minha história. Se eu não me amasse, eu não estaria aqui hoje, gente. Se eu tivesse ainda preocupado com fulano, marido, ciclano, filhos, eu não estaria aqui, eu não teria tempo para mim poder estar aqui hoje trazendo palavra para vocês. Por favor. O medo te paralisa. Então, o que você tem mais medo irá acontecer, se você continuar na frequência do medo. Pensamentos positivos criam possibilidades. Então, assim, como eu faço para sair do medo? Trocando. Ai, Cris, eu tenho medo de sair com meu celular e ser roubado. Ok, guarde o seu celular, porque São Paulo não é fácil, mas saia. Hoje eu vou ter um dia incrível. É só você. Igual a gente vai, a gente não foi. Na academia, fazer exercício com músculo, crescer, ficar bonito, a gente precisa exercitar a nossa mente. Vem um pensamento negativo, troque ele por um positivo. É a única forma que você troca a sua mente. Ninguém vai fazer mágica. É só você. Então, eu tô com medo, meu Deus, aquele fulano vai, será que vai me ligar, vai me abandonar? Ok, universo, é pra mim mesmo? Porque se não for, arranca. E se o universo não arrancar e você chorar 3 dias, ok, talvez você ia ficar ali chorando a vida inteira. Alguém aqui já teve um relacionamento abandonado a 2? Não tem nada que eu conheço pior do que você estar ali com uma pessoa, tentando estar com ela, fazendo de tudo para aquela pessoa e a pessoa simplesmente não te reconhece. Então, às vezes a gente quer brigar. Eu comecei a minha espiritualidade com a cartomancia. Então, as mulheres chegavam lá, não, eu quero esse homem de qualquer maneira. Que você não faz amarração? Não, não faço. Também não faço. Você não faz? Não, não faço. Por quê? Porque, gente, tem um livre-arbítrio. De repente, aquele homem vai lá ficar arrastando a vida da pessoa, mas o ego quer aquele homem. Não, é que eu amo. Às vezes é o não que ela ouviu. Nem quer. Vamos para o próximo. Vitimismo. Agora é a hora. Agora vai vir chinelada, tá? Agora vocês vão ficar com raiva de mim. Problema de vocês. Gente, o vitimismo é a coisa que mais... A gente tem desejo de chorar, de reclamar. Eu vou falar pra vocês. Eu tive um relacionamento, esse relacionamento abandonado, e eu falava assim, nossa, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, e chorava. E vinha uma pessoa e falava assim, nossa, mas eu fiz tanto por aquela pessoa. Não resolvia nada. Por quê? O vitimismo vai te colocar num lugar que você vai estar, desculpa, tá debaixo do tapete, gente, porque é a pior coisa do mundo. Alguém aqui gosta, você é fã de vitimismo? Fala, nossa, eu adoro aquela pessoa que fica reclamando da vida,
fica reclamando toda hora, que só chega só falando negativo. É horrível. Mas a gente fica nesse espaço. Porque como assim? Eu fiz tudo, eu não fui vista. Nossa, porque viu, ele me traiu. Não estou falando meu caso, tá, gente? Mas eu acho que sim. Ele me traiu. Você viu, não sei o quê. Ai, meu Deus. Aí a pessoa vai e fala, nossa, ele me traiu, é porque eu não presto. É porque eu não sou suficiente. Eu nem vou tentar mais alguém, porque a outra pessoa vai me trair. Pronto, ela já criou tudo aquilo na cabeça dela. Ela criou todos aqueles pensamentos negativos que, se ela continuar alimentando, vai o que vai acontecer. E vira um ciclo. Vai virando um vício. Nós, naturalmente, a nossa mente, ela traz o negativo. Eu tô aqui, gente. Tô bonita? Alguém achou que eu tô feia? Não, se alguém fala que tá. Fala, por favor, você tá feia. Alguém fala, por favor. Ai, por que a gente vai focar ali, entendeu? Todo mundo está falando diferente. 5 pessoas estão falando, nossa, hoje você está tão bonita. Aí chega uma pessoa azeda, porque é dela, gente, é de dentro. Chega aquela pessoa, fila, né? Nossa, mas seu cabelo tá... O que aconteceu? Tá seco as pontas. Pronto, acabou. Aqueles 5 elogios foi pro lixo. Ai, meu Deus. Meu cabelo, gente... A nossa mente, naturalmente, ela vai para o negativo. Então, a gente tem que exercitar, ver o pensamento e trazer ele para o positivo. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. A gente precisa. Viver se vitimizando não te faz uma pessoa humilde. Tem nada a ver com humildade. Você faz uma pessoa chata, insuportável. Ou senão, gente, um dos piores sentimentos que a gente pode ter por um ser humano é dó. Aí você vai falar, tadinha. Ou coitada. Ai, é o pior sentimento que a gente pode ter pelo ser humano, gente. Então, se você tem essa mania de reclamar, olha pra você, olha pra dentro. O que você pode fazer para melhorar a situação? Ah, mas depende do outro. Então não gaste energia com o que depende do outro. Porque não está nas suas mãos. Ah, mas eu faço todo o meu papel na minha casa, mas meu marido não me ajuda. É o problema dele, então você tem que tomar uma atitude. O vitimismo é uma arma, a mais poderosa para o fracasso. Por quê? Porque você está no negativo, você está atraindo o negativo, você começa a reclamar. Reclamar é clamar 2 vezes. Eu estou reclamando. Então eu estou falando aquilo de novo. Próximo, por favor. Não somos vítimas, é tudo aprendizado. Em vez de se perguntar por quê, pergunte para quê. Então quando você for reclamar, por que ele me traiu? Para quê? O que eu tenho para aprender? Eu tive 3 casamentos, e foi 3 casamentos bem sofridos, gente. Para quê? Eu ficava, por quê, meu Deus? Por quê? Eu sou tão bonita. Era o para quê. E era o para quê, para quê? Para mim, simplesmente, aprender a me amar. Porque eu estava lá no começo, quando eu comecei a falar. Eu amava o outro. Queria, na verdade, o pertencimento, queria ali ser vista, pertencer a alguma coisa, mas eu não tinha amor próprio. Porque se eu estava ali aceitando aquele tipo de tratamento e relacionamento, é porque eu me permitia, faltava amor próprio. Na hora que eu coloquei o amor próprio na minha vida, as pessoas mudaram. As pessoas começaram a me acessar. Então hoje eu vejo muitas mulheres reclamando, mas o cara só chega em mim. Isso, mas por que você já está atraindo esse tipo de gente? Quanto tempo, mulher? Por que você está atraindo? O que você não está vendo? O que você não está olhando para você, se valorizando? Tem alguma coisa. Às vezes você na infância ouviu que você era feia, a sua mãe não te tratou de uma forma e você traz aquilo ainda dentro do seu inconsciente e você fica vibrando por isso. Ah, não, mas eu não tenho o corpo perfeito. Ah, não, mas eu não tenho... E você vai trazendo isso para a sua vida. Próximo, por favor. Então, de vez em você perguntar por que acontece isso comigo, é pra quê? O que eu tenho para aprender? Pra que eu estou passando por que eu estou passando? Ok? 5 minutos? Ixi. Gente, merecimento. Nem vou conseguir acabar então. O que é o merecimento? Que pena, gente. Vocês vão ter que mandar para vocês depois do slide. Quando a pessoa não tem o merecimento, eu vou fazer uma live depois falando o resto, tá? Nos convide. Hã? Nos convide. Convite.
Você vai liquidar. Não, é no Instagram. Só entrar. Tá bem. O merecimento, gente, eu vou falar aqui sem olhar lá, porque senão não vai dar. O merecimento é algo que a gente tem que trabalhar muito, porque a gente viveu esse bullying na escola. Às vezes a sua mãe nos tratava de uma forma sadia, porque ela também não é, ela também, no caso, ela também traz algo de dor lá. Ela traz aquela estrutura familiar da vida dela e de repente ela acha que está fazendo certo. Então, o merecimento é você olhar para dentro de você, é você olhar o que você merece, o que você quer merecer, o que você precisa dentro de você. Quando a pessoa não tem o merecimento, ela faz esforço de 3 pessoas para ter o resultado de uma. Porque você fica ali, ó, tentando pertencer, sabe? E você não consegue ver que você tem esse merecimento. Então você fica em busca do merecimento que seria natural. Passa para mim de novo, por favor. 3 fontes do merecimento. Identidade de essência. Isso é a minha identidade. Quando eu chego aqui, se eu tenho isso desde... você precisa tratar bem mais, que é espiritual, tá? Desde dentro do meu íntimo. Não foi ninguém que falou, eu acho que eu não mereço. É espiritual, tem que ser tratado. A identidade dos pais, a ambiência, como eu falei. Se você ficou num ambiente que as pessoas simplesmente te maltratava, não te dava valor, não te dava merecimento. Merecimento vem dos pais, tá? Os pais vão ensinando a gente merecimento, vão trazendo o presentinho, o cuidado. Se você não tem isso desde a infância, você fica sem essa referência. Então, quando a gente não sabe o caminho que a gente vai, qualquer caminho serve. A gente não tem esse conhecimento, não está registrado no nosso inconsciente. Por isso que é importante até a forma que a gente trata os nossos filhos. As mães, tem muitas mães que tratam os filhos como um bibelôzinho e não trata ele como um homem, para ele saber tratar uma mulher. Então ele faz tudo pro filho, depois ele quer uma mãe, de vez querer uma esposa. E o que outras pessoas falam, que a gente tem que menos importa, tá, gente? Porque é sempre sobre o outro. As pessoas falam de você baseado no que tem dentro. É o olho da pessoa que está vendo. Não é só sobre o que ele está enxergando, é sobre como ele se sente. Então, a maioria das pessoas que te atacam é porque dentro delas existe essa falta, esse amargo, e elas vão estar ali te trazendo, tá? Próximo. Quando eu preciso trabalhar meu merecimento? Quando a pessoa faz tudo pelo outro e esquece de si. Se você faz tudo pelo outro, você está precisando trabalhar seu merecimento, que é o amor próprio também, tá? Então, eles andam juntos. Saber dizer não é uma coisa que a gente nunca sabe, né? Pois é. É porque você precisa trazer o seu merecimento. Porque quando você fala sim para o outro querendo falar não, você está falando não para você. Então você tem que aprender primeiro a falar sim para você. Eu quero fazer aquilo mesmo? Meu filho pediu para mim ficar com o meu neto. Será que eu quero ficar com aquela criança agora mesmo? Será que eu não quero assistir um filme? Então é sempre se colocar como prioridade, independente do que for. É difícil, né? Mas é necessário, porque senão a gente vai ficando para trás. Se anula pelo outro. É o que eu fazia no meu casamento. Eu vivia o casamento, vivia a história do outro e me anulava. Próximo, por favor. Problemas versus soluções. Não passe pano. As pessoas gostam de mascarar os problemas. Precisamos olhar para conseguir mudar o problema em solução. Olhar somente para Olhar somente para o transformar. Nada de olhar para se vitimizar ou reclamar. Eu preciso olhar positivamente. O que eu preciso fazer? Não adianta ficar reclamando. O que eu preciso fazer? Meu casamento está ruim. O que eu preciso fazer para melhorar? Está tudo na minha mão? Eu não estou bem na escola. O que eu preciso fazer para me sentir melhor? O merecimento, muitas das vezes, é uma falta de um estudo, de você se sentir capaz de alguma coisa. O que você não está se sentindo capaz de fazer? A gente tem tempo. A gente tem bastante tempo para correr atrás. Tá? Muito tempo, gente. Porque cada dia é um presente. Eu estou falando, comecei a estudar igual uma louca de 3 anos para cá, a hora que eu me coloquei o meu amor e meu pertencimento em primeiro lugar e comecei a fazer por mim. 3 anos, hoje eu consigo falar com as pessoas, converso com todo tipo de pessoa, consigo ajudar pessoas. E hoje você fica numa faculdade 5 anos e às vezes você acaba a faculdade e você não sabe nem o que você quer fazer, porque a gente não reconhece vocês. Vocês precisam se reconhecer. Eu entendi a minha missão, o que eu queria, o que o meu coração ardia. Era isso, então eu vou focar nisso, independente da idade. Ia ter, né, o estágio da comparação. Não vai ter mais. Próximo, por favor.
Quanto tempo, né? Tira foto disso aqui que eu preciso que vocês façam isso. Tá bom? É isso, gente. Bom, gente, depois se qualquer coisa vocês pedem lá no Instagram. Gente, eu vou ter que finalizar e eu quero que vocês... Olha aqui, eu vou fazer uma live falando do resto, tá? E aí o final era também a comparação, que a gente tem mais de se comparar. Pode falar. Põe o último slide. Cristiane Guima com 2 M's. Vai dar nem tempo pra gente passar o slide. Não, vai sim, vai sim. Não, tô falando pra eles tirarem foto. Ó, nunca se esqueça o tanto que vocês são. Volta pra mim rapidinho. Volta o anterior. Aqui. São magnéticas, ia ser. Eu fiz correndo, gente. Eu não ia fazer slide, porque eu nunca fiz slide. Nunca esqueçam o tanto que vocês são magníficas. Magníficas. Saiu magníficas. Gente, ela fez tudo isso agora. Eu vim correndo, fazendo. Gente, foi uma loucura, porque eu tava morando aqui há 10 dias atrás, de repente eu fui pra Floripa, eu falei, meu Deus, eu tenho que voltar pra palestra. Então, a minha vida fez assim, ó. O universo falou assim, vou levar primeiro embora. slide, por favor. O primeiro lá. Gente, vocês gostaram? Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado. Eu quero... Nós vamos fazer uma foto aqui, tá, Cris? Oficial. É isso, eu quero vocês aqui na frente. Isso. Todo mundo? Pessoal, ó, que chegou. Não é Cristine, é Cristiane Guima. Cristiane. Tá? Guima. Obrigada, No gente. Coração. Instagram. Essa aqui. Isso aí. Eu vou fazer o resto fazer dos slides uma foto. lá, o resto do tema lá no Instagram. E vou falando lá, gente. Segue lá. Vamos lá fazer aquela foto oficial, todo mundo aqui no meio, por gentileza.